Agora a gente vai falar sobre impressionismo, pós-impressionismo e neo-impressionismo, esses movimentos do final do século XIX que realmente marcaram o início da arte moderna e que vão abrir caminho para os movimentos que virão no início do século XIX, ou seja, as vanguardas. Então o impressionismo é o que veio primeiro. O movimento surgiu mais ou menos em 1860, mas a primeira exposição oficial dos impressionistas só foi feita em 1874, em oposição ao salão tradicional da academia, o qual os artistas não eram aceitos, então eles se uniram, resolveram fazer uma exposição eles mesmos, e é justamente por causa de uma obra exposta nessa exposição que veio o nome Impressionistas, uma obra do Monet, então, que se chamava Impression sur le levant, então impressão nascer do sol, e um crítico que não gostou da exposição usou essa expressão, né, impressão, chamou-os de impressionistas e usou essa palavra para criticá-los, e daí veio o termo e começou-se aí o impressionismo, o nome do impressionismo e o grupo dos impressionistas, que depois fariam mais exposições ainda. E nessa época a gente tem que pensar que já havia acontecido a Revolução Industrial, o progresso tecnológico estava andando muito rapidamente, já tinha sido inventada a fotografia. Então isso é um detalhe muito importante, que os artistas não serviam mais só para fazer retratos de pessoas, por exemplo, que parecessem com a realidade, para retratar a realidade, uma infinidade de tipos de pinturas que mostrassem, né, como realmente é a realidade, baseado no real. Então os artistas tiveram aí certa liberdade para começar a explorar outras coisas. Porque, né, momentos solenes, era tirada uma foto, fotografia de uma pessoa que quer ser retratada, podia ser tirada uma foto. Então a Revolução Industrial e a fotografia mudaram muito a ideia mesmo do porquê fazer arte. Pinceladas enérgicas já tinham sido usadas, por exemplo, pelo Delacroix, pelo Turner, como a gente falou, e também temas, né, de pessoas comuns começaram a ser abordados também, por exemplo, pelo Courbet, do realismo. E os impressionistas vão se inspirar das pinceladas, por exemplo, do Delacroix, essas pinceladas muito enérgicas e coloridas. Vão se inspirar também dos pintores de paisagem ingleses, por exemplo, o Turner. Vão se inspirar também da escola de Barbizon e de Aya. Então a escola de Barbizon, os artistas saíam de Paris e iam pintar, né, perto da natureza, e é isso que os impressionistas vão fazer. Então muitas vezes os artistas vão lá, pegam a tela, usam tintas, né, as tintas industriais, sintéticas, portáteis, pegam e levam lá pro lugar que eles querem pintar e vão vendo a paisagem enquanto eles estão ali pintando. Vão vendo a paisagem, pode ser com pessoas também, e vão ali pintando. Então pintar ao ar livre também é uma grande característica dos impressionistas, e então eles vão terminar essas telas de maneira muito rápida, nessas pinceladas muito enérgicas que a gente consegue realmente perceber quando olha as telas, que antes eram várias sessões, então você pintava um pouquinho, camadas finas de óleo, deixava secar, adicionava mais, ia retrabalhando aquilo. Eles não, eles já pincelados e termina a obra ali. Então são obras muito mais espontâneas. E houve também a influência das estampas japonesas, que se tornaram muito populares no século XIX na Europa. E essa história da impressão, né, os impressionistas, exatamente porque eles não vão retratar as coisas exatamente como elas são. Então, árvore verde, eles vão retratar muito o que a gente tem a impressão de ver. Então, como a paisagem, né, e as formas no geral são modificadas pela maneira que a luz toca, né, pela maneira que a gente enxerga por causa desses efeitos ópticos, então inspirados aí por novas teorias de ótica, e também como a atmosfera, né, interfere, uma atmosfera mais densa, nuvens, neblina, como isso interfere aí, como a gente vai enxergar essa paisagem. E eles representavam então pessoas comuns, cenas do dia a dia e da vida moderna do tempo deles. E dentre os grandes artistas a gente pode citar, por exemplo, o Monet, o qual eu já comentei aqui, o Renoir e o Degas, por exemplo. Aí a gente tem os pós-impressionistas, que não eram um grupo unificado, até porque o termo pós-impressionismo, o pós-impressionistas, foi criado depois que eles já tinham morrido, só em 1910, quando decidiram unir vários desses artistas em uma mesma exposição. Então foi criado esse termo, pós-impressionismo. Então são vários artistas que eles têm algumas características em comum. Alguns deles até participaram do grupo dos impressionistas e depois se afastaram, mas então vários deles têm a sua própria maneira aí de abordar a pintura. E algumas características básicas, né, seriam o uso da cor
para criar as formas. Então, cores e formas são muito importantes. Tem uma importância da ótica também, dos recentes estudos de ótica que haviam sido publicados aí, e algumas vezes tem até a representação aí de uma certa espiritualidade. E como os impressionistas, eles também não representavam as sombras com tons, né, de preto, adicionando preto, mas sim com outras cores. Então, por exemplo, Cézanne tem muitas obras dele que a gente vê uma natureza morta, eles pintavam muito a natureza morta, paisagens, cenas cotidianas também, por exemplo, em muitas naturezas mortas do Cézanne, a gente vê, sei lá, uma sombra que é feita usando o violeta, então não usando o preto. E além do Cézanne, um dos exemplos muito importantes é o Van Gogh, também com pinceladas muito rápidas, muito enérgicas, como os impressionistas, e o Gauguin. E por fim, a gente tem o neo-impressionismo, que surgiu lá por 1880, e esse seria dos três realmente o que mais se inspirou dos recentes estudos de ótica, né? Então, sobretudo, dos estudos do Ogden Road e do Chevreuil. O Chevreuil publicou um livro chamado A Lei do Contraste Simultâneo das Cores. E nesse livro ele falava que a justaposição de duas cores complementares, ou seja, que tivessem lados opostos do disco de cores, então, por exemplo, roxo e amarelo, verde e vermelho, se você colocava essas cores uma do lado da outra, elas iam parecer mais vibrantes, mais vivas, mais brilhantes. E eles usaram muito isso, fazendo pontinhos ou manchas na tela. Então, construindo aí a pintura através desses pontinhos de cores complementares, e é por isso que a gente chama também esse movimento de pontilhismo ou divisionismo. Alguns dos mais importantes artistas desse movimento foram o Seurat, o Signac e o Cros.